da Coreia do Sul. Esta é uma cidade enorme que nunca dorme. Mas poucas pessoas percebem que a poucas dezenas de quilômetros daqui começa um mundo completamente diferente, um mundo chamado Coreia do Norte. E esses dois países são separados por uma fronteira que permanece uma das mais tensas do mundo. Neste episódio, tentarei ver a Coreia do Norte sem sair do Sul, explorando a área da fronteira coreana perto de Seul, incluindo a zona desmilitarizada, efetivamente uma zona tampão entre dois mundos diferentes. Uma coisa interessante que pode ser encontrada nas estações de A título de curiosidade, para quem não sabe, zona desmilitarizada entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte é literalmente uma faixa que, em tese, não deveria ter nada, ninguém, etc. e tal ali, é realmente para isolar um país do outro por conta dos conflitos históricos que eles têm, tá? De vez em quando tem umas treta ali, tem umas merda, dá umas vacilação, mas enfim, né? De modo geral, metrô de Seul são estas caixas equipadas com máscaras contra gás e fumaça. Já muitas delas. Então elas podem ser usadas em caso de incêndio, por exemplo. Uma das razões não oficiais pelas quais você pode ver todas as coisas nas estações de metrô é que, em caso de possível ataque da Coreia do Norte, que pode usar, digamos, armas químicas ou nucleares ou qualquer coisa, isso pode proteger os civis, pois as estações do metrô também são abrigos. Decidi mergulhar mais fundo na história coreana e visitei o Memorial de Guerra da Coreia, um dos locais históricos mais importantes de Seul. Este lugar é dedicado à Guerra da Coreia, um conflito que moldou a Península Coreana como a conhecemos hoje. A guerra começou em 1950, quando as forças norte-coreanas cruzaram a fronteira e invadiram o Sul. Muito rapidamente transformou-se em um conflito internacional envolvendo forças das Nações Unidas lideradas pelos Estados Unidos e tropas chinesas apoiando o Norte. Após 3 anos de combates intensos, a guerra terminou não com um tratado de paz, mas com um armistício. E na verdade, isso aqui ele tá resumindo muito claro a guerra, né? Teve todo o lance, aí a Coreia entrou, aí a Coreia forçou pra cacete, dominou muito território, depois veio, aí depois perdeu esse território, e depois eles ficaram nesse vai e vem. Enfim, por que tem nesse paralelo, né? Por que a fronteira ficou dividida nesse paralelo? Porque no fim da guerra, no fim da treta, basicamente eles se matavam demais, mas não conseguiam tomar muito território um do outro. E meio que ficou nessa, por isso que eles decidiram, enfim, ter esse armistício. Então, teoricamente, a guerra não acabou até hoje. Teoricamente, né? Por conta do conceito do que é um armistício, do que é o fim da guerra, do que é um acordo de paz, etc, etc. a Coreia do Norte e a do Sul ainda estão em guerra até hoje. O memorial em si é enorme, então você pode ver uma enorme coleção de equipamentos militares, desde tanques e aeronaves até sistemas de artilharia e barcos, com muitas exposições exibidas ao ar livre. É surpresa, a maior quantidade de participantes estrangeiros ao ato da Coreia do Sul na guerra veio dos Estados Unidos. Então, no total, quase 1.800.000 pessoas. A Coreia do Norte foi apoiada por tropas chinesas e creio que os chineses representaram a verdadeira maioria das tropas na guerra. Então havia mais chineses lutando ao lado da Coreia do Norte do que norte-coreanos propriamente ditos. Curiosamente, eu queria mudar de perspectiva e ver o lado moderno da cidade do Alto. Então dirigi-me a um dos pontos de observação de Seul para apreciar o horizonte. Esta é a maior cidade da Coreia do Sul, sua capital, povoada por quase 10 milhões de pessoas. Basicamente, 20% da população da Coreia do Sul habita esta cidade. É gigante, é extensa. Tudo isso, você consegue até ver bairros a dezenas de quilômetros daqui. Tudo isso faz parte de Seul e suas redondezas. O centro turístico do Parque Imjiga, que é essencialmente a principal entrada para a DMZ. Opa, olha aqui, ó, canto aqui, ó. Bom, canto direito meu, provavelmente o canto esquerdo de vocês, tá vendo aqui, ó, Dunkin'. Eu chuto que esse aqui é Dunkin' do Dunkin' Donuts, tá? Pra você comer aí um donutzinho. O nome desse lugar é Paju Imjigak, não sei, Peace Gondola. Não falo sul-coreanês, tá? Foi mal aí, rapaziada. A maioria dos visitantes começa sua jornada em Seul com os traslados de ônibus organizados, mas isso geralmente significa pagar mais pelo transporte. Então chegar aqui por transporte público na verdade, bem fácil e muito mais barato, embora leve mais tempo. Foi exatamente o que eu fiz. Certo. Aparentemente, acabamos de chegar para o ponto do nosso passeio, que será o observatório, de onde podemos apreciar a vista da Coreia do Norte. Toda essa zona desmilitarizada, na verdade, fortemente militarizada, né? As regras aqui são de filmagens, coisas do tipo. Portanto, muitas coisas não podem ser filmadas. Você sempre tem que seguir o guia turístico, então não há flexibilidade para aventuras aleatórias. Seguimos para o observatório da hora para olhar para a Coreia do Norte. Em um dia limpo, você pode ver vilarejos, campos e até um mastro de bandeira à distância. É uma sensação estranha ficar ali olhando para um país, parece tão perto, mas é completamente inacessível. Mas acabamos de visitar o observatório com vista para a Coreia do Norte, então não era. Na verdade não é que é completamente inacessível, né? Se poder ir, pode. Tipo assim, todo mundo, ou quase todo mundo, poderia visitar a Coreia do Norte, desde que seja nas normas deles, nas regras deles e tal, etc. Eu, pessoalmente, confesso que eu não tenho vontade de ir pra Coreia do Norte. Eu, sei lá, nada a ver. Coreia do Sul, sim, talvez. Eu acho que pela questão do nível de tecnologia deles, eu acho que seria legal, acho que seria bacana, acho que seria interessante. Mas, basicamente, por isso, assim, eu não sei lá, não sou um. Eu sei que eles têm a questão da cultura pop muito forte, né? E a questão de música, de filmes, de séries, etc e tal, tô ligado. Mas, assim, lugar turístico pra conhecer. Eu confesso que não manjo muito não sobre a Coreia do Sul. Coreia do Norte, ir lá só pra fazer o roteiro que o próprio governo decide, tal, não sei o quê, não me atrai muito não. Algum dia, talvez, quem sabe? Algum dia, talvez, quem sabe, né? Das vezes que eu for viajar e tudo mais, eu vou levar câmera e tudo mais pra poder gravar e fazer bastante material aqui pra vocês, mas sabe-se lá, né? Sabe-se lá. Aí, em que momento que talvez eu vá pra Coreia do Norte? Não sei se esse momento tá tão perto, não. Tem uma lista longa de lugares que eu pretendo ir antes da Coreia do Norte.
permitido filmar lá, mas foi possível ver de fato lá do norte coreano. O que mais me marcou pessoalmente é que pude ouvir uma música comunista estranha tocando do lado da Coreia do Norte. Alguns anos atrás, houve uma espécie de guerra sonora entre a Coreia do Sul e a do Norte, quando a Coreia do Sul instalou alto-falantes gigantes, um grupo de alto-falantes transmitindo música K-pop e possivelmente propaganda liberal para a Coreia do Norte. Mas, em resposta, a Coreia do Norte começou a transmitir seu conteúdo comunista, junto com sons sinistros que basicamente aterrorizavam os cidadãos da zona desmilitarizada da zona. Que barulho é esse? Em dia bom soa como um motor mas em outros dias é muito mais perturbador. É muito mais perturbador. Devido ao incômodo mútuo, eventualmente isso foi encerrado por ambos os lados. Então eles pararam de aterrorizar. Mas ainda assim, esse episódio foi bastante interessante. E ao ouvir aquela música comunista, eu me lembrei disso repentinamente. Então, a próxima parada do passeio, onde também, obviamente, não é permitido filmar muito, é o terceiro túnel de infiltração. Este túnel foi projetado pela Coreia do Norte, vai permitir que aproximadamente 20 mil de suas tropas se infiltrassem na Coreia do Sul, potencialmente. Ele foi descoberto, e essa infiltração foi basicamente impedida, e hoje em dia é apenas um dos locais turísticos da zona desmilitarizada. Este túnel foi descoberto em 1978, e acredita-se que tenha sido construído pela Coreia do Norte como uma rota secreta de invasão. É estreito, íngreme e um pouco claustrofóbico, mas realmente faz você perceber quão real a ameaça foi um dia, e talvez ainda seja. E talvez, finalmente, temos a chance de filmar em um dos observatórios da unificação. A Coreia do Norte é basicamente atrás de mim agora. Há a confluência de dois rios. Este é o rio Han e este é o rio Injin. O rio Injin, na verdade, separa a Coreia do Norte do... Então, este é o lugar onde eu fui para outros. A cidade ali já é território da Coreia do Norte. Existe uma lenda comum de que muitas das casas assim construídas são desabitadas. No entanto, é difícil dizer quais antigas, quais são novas, se são habitadas ou não. Você pode ver que a distância real é de 2 km e 100 metros entre o ponto onde estou e aquela ponta da Coreia do Norte. Existe um lugar onde a distância entre os dois países é, na verdade. Mano, e se você for ver, 2 km não é nada, tá ligado? Aí, ó, pelo visto, a menor distância entre Coreia do Sul e Coreia do Norte são de 460 metros, se tiver certo aí esse trecho da maquete. Então, tipo assim, não é nada, mano. 500 metros, porra. Tudo bem que tem água, mas se não tivesse água, dá pra você ir a pé rapidaço. É mais curto, apenas 460 metros. Acho que esse é um dos bairros de bares de Seul. Na verdade, não estamos tão longe da sua principal área de baladas e festas à noite, e é significativamente mais viva, com multidões de pessoas. Finalmente, isso é o que eu esperava. Basicamente, era assim de manhã e durante o dia, e então, após o fim do expediente, cada vez mais pessoas acabavam saindo das ruas. A fronteira entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul é frequentemente associada ao Paralelo 38 Norte. O Paralelo 38 foi estabelecido em 1945, no fim da Segunda Guerra Mundial, como uma linha temporária dividindo a Península Coreana em duas zonas de ocupação em doação. A Coreia do Norte ficou sob a administração militar soviética, enquanto a Coreia do Sul era administrada pelos Estados Unidos. À medida que a guerra avançou em 1950, o controle sobre o território mudou drasticamente. As forças norte-coreanas avançaram por fundo da península, quase tomando... Não, o que eu falei no começo do vídeo, tá vendo? Ali, ó, de junho a setembro, o lado comunista, vamos colocar assim, saiu do Paralelo 38 e foi descendo ali até Taegu e Pusan. E aí dominaram praticamente todo o território. Depois disso, o agrupamento, vamos colocar assim, capitalista, conseguiu pressionar muito as tropas e voltando ali praticamente para a região da China, né? Assim, na fronteira da Coreia do Norte com a China. Depois disso, novamente o agrupamento, e aí eu tô falando aqui agora nessa terceira imagem, né? Novamente o agrupamento comunista pressionou os capitalistas, e aí eu tô fazendo essa distinção assim de forma bem esdrúxula, tá? Porque como a gente já viu, na verdade na Coreia do Norte tinha muito mais chinês lutando pela Coreia do Norte do que propriamente norte-coreanos. E na Coreia do Sul tinha os sul-coreanos e também tinham os americanos e vários outros lugares de pessoas de outras nacionalidades, de outros países, enfim. E aí depois teve novamente esse aperto da China e do lado comunista para com relação aos capitalistas, e aí Estados Unidos e os demais países da coalizão, e aí dá para ver que eles invadiram Seul, que é a capital, né, e depois começaram a apertar um pouco mais, e depois recuperou-se novamente ali na fase final de 1953, terminando mais ou menos no Paralelo 38, que basicamente foi onde meio que tudo começou, tá ligado? Tudo começou no Paralelo 38, tudo terminou no Paralelo 38, e justamente porque quando chegou nesse ponto final aqui, né, já no final da treta e tudo mais, eles estavam nessa brincadeira de morre, 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 e ninguém consegue avançar demais nos territórios. E os países que estavam, né, colocando dinheiro, colocando tropas, etc., mano, você começa a só perder, e se não avança, você não ganha território, acaba não tendo muito mais sentido. Toda a península antes de serem repelidas pelas tropas da ONU e da Coreia do Sul. Os combates então se moveram para o extremo norte e depois voltaram para o sul novamente após a intervenção chinesa. Quando o armistício foi assinado em 1953, a fronteira foi traçada ao longo da última linha de contato. Isso se tornou a zona desmilitarizada coreana que ainda existe hoje, que ainda existe. Diferente do Paralelo 38 Rênio, a DMZ segue um caminho irregular moldado pelas posições finais dos exércitos Limos. Por causa disso, algumas partes da Coreia do Sul estão na verdade localizadas ligeiramente ao norte do Paralelo 38 e vice-versa. Chegamos a uma área conhecida como Parque de História e Paz de Chihou. Ele está situado a alguns quilômetros de distância da zona desmilitarizada e é acessível ao público. Basicamente você não precisa de um tour para chegar aqui. O local é notável, primeiramente pela montanha ao fundo. De lá, você pode ver parte da zona desmilitarizada e da área ao redor. O segundo fato notável sobre esta área em geral é que, no passado, antes da Guerra da Coreia, ela era território da Coreia do Norte. Um dos marcos interessantes associados à Coreia do Norte que pode ser encontrado aqui, este prédio atrás de mim, a construção abandonada da sede do Partido dos Trabalhadores da Coreia. Toda esta área é tão próxima da DMZ que você pode até ver o posto de controle de entrada. Aqui, fica logo atrás de mim. O que você pode encontrar por perto é o Parque de História e Cultura de Cheryl. Ele recria como aquela área costumava ser antes da divisão da Coreia. No início do século XX havia uma cidade regional movimentada e uma parada na linha ferroviária que conectava. Mano, olha como eram, né, no passado as construções das casas.
é muito, muito temático, sabe? É muito clássico, é muito caricato. Era essa palavra que eu tava tentando lembrar. É muito caricato, né, mano? a parte norte da península. A maior parte disso foi destruída durante a Guerra da Coreia, quando Cheon se tornou uma linha de frente. E que é notável pelo seu sistema de E será que esses pedaços aí, será que é tudo agricultura? Fazenda, essas coisas e tal? É difícil de dizer, né? O que vocês acham? Comenta aqui, o que vocês acham? O que que é? É só terra de nada, terra de ninguém? Tem porra nenhuma aí? Ah, ou será que realmente tem fazenda, tem agricultura, tem alguma agropecuária, alguma coisa aí, será? O que vocês acham? Comenta aqui. do transporte e depois como campo de batalha. Estou apontando agora para uma das aldeias situadas perto da zona desmilitarizada. Ali está o reservatório de água e atrás dele aquela montanha que está sendo Parece que são fazendas sim, viu? Porque tem essas estufas e tudo mais, então talvez sim, talvez seja. dominada pelo Sol. Aquela já deve estar situada na Coreia do Norte. À nossa frente está esse território do Sul, que exige permissões especiais para acesso. Curiosamente, daqui também podemos ver aquele prédio abandonado da sede. O mundo comunista. Bem, se o tempo estiver favorável. Bem, basicamente, o vilarejo à nossa frente é marcado como um tipo de fila de propaganda. Então, talvez eles o tenham construído para parecer assim. É uma vila legítima com alguns edifícios de aparência decente. E, supostamente, alguns deles não são habitados, mas É, isso eu já ouvi já. Que o governo norte-coreano é perto da fronteira, ou das fronteiras, né? Ele fez construções e colocou uns prédios e casa e não sei o que e tal, só pra povoar lá, como se tivesse realmente gente vivendo e tudo mais e tal. Ah, mas, ao mesmo tempo, é, sim, dizem as más línguas, eu não sei se é verdade, eu confesso, eu realmente não sei. E na verdade não, é só fajuto, é tudo fachada, tá construído, mas não tem nada, não tem ninguém ali. Ah, até pela dificuldade que tem, né, e que existe na Coreia do Norte, questão de alimento, questão de dinheiro e inflação, e, enfim, toda a questão política deles e tudo mais, etc e tal. Então, devido a essas dificuldades, as pessoas tendem a se concentrar mais nos polos onde tem mais movimento. E aí um polo perto da fronteira e principalmente uma fronteira que não é uma fronteira ativa, então, assim, que as pessoas não transitam, tipo assim, diferente, sei lá, de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, pra você ir pra Argentina, pro Paraguai e tal, uma região muito movimentada, então você consegue fazer comércios e tudo mais ali pra movimentar o ambiente. Aí, mano, claramente não, tá ligado? você ainda consegue ver pessoas pelo binóculo. Na verdade, vi uma pessoa no campo, algumas pessoas andando à distância, mas mal dá pra vê-las, porque ainda é bem longe. 4 quilômetros de distância deste ponto de observação até o lugar onde consigo ver pessoas. É melhor conferir a previsão do tempo antes de vir aqui. Caso contrário, enfrenta a situação em que uma boa parte da Terra lá fica basicamente invisível. Ok, vamos dar uma olhada no Starbucks e ver se há alguma diferença entre este e os outros. Na verdade, já bem cheio agora. Veja, ao terraço com a vista do ponto de observação. Mas o local em si é equipado com qualquer outro Starbucks. Então é basicamente idêntico. E claro, uma atração turística, tanto achei de não surpreenda que eles têm janelas panorâmicas. É, né, mas aí claramente a galera que meteu esse Starbucks aí colocou realmente para fazer comércio e uma atração turística. Colocaram um café, você pode comer, você pode beber e tal, e você tem os polos ali, os pontos para conseguir olhar e tudo mais. Mas é interessante, é curioso. Mas e aí, o que vocês acham? O que vocês acharam aí dessa relação da área desmilitarizada e, consequentemente, da questão da fronteira Coreia do Norte e Coreia do Sul? Comenta aqui embaixo, me conta aqui nos comentários, fechou? Aproveita em 3 segundos. 1, 2 e 3. Você se inscreve aqui no canal e você curte o vídeo, ajuda bastante a gente a conseguir levar mais informação, levar mais conteúdo, levar mais conhecimento para as pessoas totalmente de graça, fechou? Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo e até mais.